Menos é mais. Um guia minimalista para organizar sua vida. Parte 1. Pequena borboleta voa sem o fardo do mundo do desejo. Kobayashi Issa, poema retirado de The Spring of My Life. And Selected Haiku. Introdução. E se eu lhe dissesse que ter menos coisas pode fazer de você uma pessoa mais feliz? Parece loucura, não parece porque todos os dias, para onde quer que olhemos, recebemos milhares de mensagens que dizem o oposto. Compre isso para ficar mais bonita, possua aquilo para ter mais sucesso, adquira aquilo outro, e sua felicidade não conhecerá fronteiras. Bom, e assim nós compramos isso, aquilo e aquilo outro. Isso deve nos deixar nas nuvens, não é mesmo? Para a maioria de nós, no entanto, a resposta é não. Na verdade, quase sempre acontece o contrário. Muitos desses objetos, juntamente com suas promessas vazias, sugam aos poucos o dinheiro de nossos bolsos, a magia de nossos relacionamentos e o prazer de nossas vidas. Você já olhou para sua casa, para todas as coisas que comprou, herdou e ganhou, e se sentiu tomado de estresse em vez de alegria? Você sofre com a conta do cartão de crédito e mal se lembra das compras que está pagando? Alimenta um desejo secreto, de que um vendaval expulse a bagunça de sua casa, tendo assim oportunidade de começar do zero? Se respondeu sim a essas perguntas, um estilo de vida minimalista pode ser a sua salvação. Primeiro, vamos entender o termo minimalismo tintim por tintim. Ele parece ter adquirido um ar meio intimidador, elitista, associado muitas vezes a lofts multimilionários decorados com apenas 3 ou 4 móveis. A palavra evoca imagens de cômodos espaçosos, abertos, com pisos de cimento queimado e superfícies brancas reluzentes. Tudo parece muito sóbrio, sério e estéril. Como é que isso se encaixaria em vidas cheias de crianças, animais de estimação, hobbies, folhetos de propaganda e roupas para lavar? A maioria das pessoas ouve a palavra minimalismo e pensa em vazio. Infelizmente, o vazio não é muito interessante. Costuma estar associado à perda, privação e escassez. Mas olhe para o vazio de um outro ângulo, pense no que ele é em vez do que ele não é, e você verá espaço. Espaço? Está aí algo que faria bem para todos. Espaço no guarda-roupa, na garagem, na agenda, espaço para pensar, se divertir, criar e curtir a família. Esse é o charme do minimalismo. Pense assim: um recipiente vale mais quando está vazio. Não podemos tomar um cafezinho fresco se houver borra velha na xícara, e não dá para exibir os botões do jardim, se o vaso estiver repleto de flores murchas. Da mesma forma, se nossas casas, os recipientes, por assim dizer, da nossa vida cotidiana, transbordam de bagunça, nossa alma fica em segundo plano em relação às nossas coisas. Não temos mais tempo, energia nem espaço para novas experiências. Sentimos que ficamos apertados e inibidos, como se não pudéssemos nos alongar e nos expressar por completo. Tornarmos-nos minimalistas nos põe no controle de nossas coisas. Exigimos nosso espaço, e restituímos a função e o potencial de nossos lares. Transformamos nossas casas em novos recipientes abertos, arejados e receptivos para o conteúdo de nossas vidas. Declaramos independência da tirania da bagunça. E isso é, sem dúvida, libertador. Parece ótimo, mas como chegaremos lá? Por onde começamos? Por que este livro é diferente de todos os outros sobre como organizar sua vida? Bom, ao contrário de outros livros sobre organização, este aqui não sugere que você compre caixas organizadoras caras ou alugue um depósito no qual possa enfiar suas coisas. A intenção aqui é reduzir a quantidade de coisas que estão à sua volta. Além disso, você não vai ter de responder a testes, fazer listas ou preencher tabelas, quem tem tempo para isso? E também não vai ler dezenas de estudos de caso sobre a bagunça de outras pessoas, o foco aqui é você. Vamos começar com a criação de uma mentalidade minimalista. Não se preocupe, não é difícil. Vamos pensar somente nas recompensas e nas vantagens de uma vida ordenada. Isso nos dará a motivação necessária para quando formos tratar da antiga porcelana da vovó.
Vamos aprender a ver nossas coisas pelo que elas são, e enfraquecer todo o poder que elas possam ter sobre nós, descobrindo a liberdade de viver com apenas o suficiente para atender às nossas necessidades. Vamos filosofar um pouquinho, e ponderar sobre como nosso novo minimalismo vai enriquecer nossas vidas, e causar mudanças positivas no mundo. Por que tanto falatório? Porque a organização é como uma dieta. Podemos pular de cabeça, contar nossas posses, como contamos calorias, e morrer de fome para conseguir resultados rápidos. Muitas vezes, porém, acabamos nos sentindo privados, saímos consumindo de maneira compulsiva, e voltamos exatamente ao ponto em que começamos. Primeiro, precisamos mudar nossas atitudes e nossos hábitos. É como passar de uma dieta de batata frita e hambúrgueres para uma dieta mediterrânea. Criar uma mentalidade minimalista vai transformar a maneira como tomamos decisões sobre o que temos e o que trazemos para nossas vidas. Em vez de ser um paliativo de curto prazo, esse será um compromisso de longo prazo com um novo e maravilhoso estilo de vida. Depois do aquecimento mental, vamos aprender sobre o método dos 10 passos, as 10 técnicas mais eficientes para alcançar e manter uma casa organizada. É aí que a diversão começa. Vamos precisar começar do zero em cada gaveta, cada armário e cada cômodo, e vamos nos assegurar de que tudo o que possuímos ofereça uma contribuição positiva para os nossos lares. Vamos colocar cada objeto em seu devido lugar e estabelecer limites para manter tudo sob controle. Vamos reduzir continuamente a quantidade de coisas em casa e criar técnicas para garantir que elas não voltem a se acumular. Armados dessas técnicas, vamos vencer a bagunça de uma vez por todas. Cada área da casa apresenta dificuldades específicas. Portanto, vamos avançar de cômodo em cômodo, explorando maneiras pontuais de lidar com cada um deles. Começaremos pela sala de estar, criando um espaço versátil e dinâmico no qual possamos realizar as atividades de lazer. Vamos discutir as vantagens de cada móvel e pensar no que fazer com todos os livros, DVDs, videogames e materiais de artesanato. Em seguida, vamos passar para o quarto, onde eliminaremos o excesso, a fim de criar um oásis pacífico para nossas almas cansadas. Nosso objetivo: um espaço limpo, calmo e organizado que nos relaxe e rejuvenesça. Como muitos sofrem com closets abarrotados, vamos dedicar um capítulo inteiro a problemas no guarda-roupa. Siga esses conselhos, e você vai estar sempre bem vestido mesmo possuindo apenas parte das suas roupas atuais. E, depois, como já estaremos no embalo, vamos atacar as pilhas de papéis no escritório e reduzir o tsunami na caixa de entrada do e-mail até que não passe de uma simples marola. A transformação minimalista vai domar até mesmo os ambientes de trabalho mais caóticos. Em seguida, vamos voltar um olhar atento à cozinha. Vamos reduzir consideravelmente os potes, as panelas e as louças, e ver como balcões limpos e utensílios simples podem melhorar nossos dotes culinários. Depois, vamos fazer uma pausa para ir ao banheiro e, enquanto estivermos lá, vamos aproveitar para deixar aquele ambiente chique como um spa. Vamos simplificar nossa própria rotina de cuidados pessoais, para ficarmos deslumbrantes com o mínimo de trabalho possível. Claro, não podemos nos esquecer de despensas, porões e garagens. As coisas nesses cômodos podem até ficar um pouco fora do nosso campo de visão, mas nem por isso podemos nos esquecer delas. Depois de pegar pesado nessas despensas, a bagunça não vai ter mais onde se esconder. Também vamos passar um tempo falando sobre presentes, relíquias de família e lembrancinhas. Depois de ver como essas criaturas entram nas nossas vidas, vamos desenvolver algumas formas criativas de nos livrarmos delas. Mas e as outras pessoas que moram conosco? Quando o assunto é bagunça, os membros da família raramente são meros espectadores. Vamos explorar maneiras de lidar com as coisas deles e torná-los parceiros no processo de arrumação. Não importa se você está atolado em roupas de bebê, brinquedos de criança ou tralhas de adolescente, você vai achar dicas para todas as idades. Vamos inclusive aprender formas de guiar um parceiro relutante rumo ao caminho minimalista. Por fim, vamos entender que ser minimalista nos torna cidadãos melhores e nos ajuda a conservar os recursos do planeta para as gerações futuras.
Vamos encarar o verdadeiro impacto de nossas decisões de consumo, examinando o custo humano e ambiental das coisas que compramos, e descobrir as vantagens de se ter uma vida leve e graciosa na Terra. A melhor parte. Vamos descobrir que economizar espaço no guarda-roupa e salvar o mundo andam de mãos dadas. Está pronto para se livrar da bagunça de uma vez por todas? Vire a página para sua primeira dose de filosofia minimalista. Em alguns minutos, você vai estar a caminho de uma vida mais simples, regrada e serena. Capítulo 1. Filosofia. Imagine que somos generais, a caminho da batalha ou atletas antes de um grande jogo. Para obter o melhor desempenho, precisamos nos preparar mentalmente para os desafios que nos esperam. Nas páginas a seguir, vamos revelar nosso segredo para o sucesso. Uma mentalidade minimalista. Esta parte do livro é sobre atitude. Antes de assumirmos o controle sobre as nossas coisas, precisamos mudar a relação que temos com elas. Vamos defini-las, ver o que elas são e o que não são, e examinar seus efeitos em nossas vidas. Esses princípios irão facilitar o desapego e impedir que novas coisas entrem pela nossa porta. Mais importante, vamos entender que as coisas existem para nos servir, e não o contrário. 1. Veja suas coisas pelo que elas são. Olhe ao redor. São grandes as chances de que haja pelo menos 20 ou 30 objetos em seu campo de visão. Que coisas são essas? Como chegaram aí? Para que elas servem? Está na hora de vermos nossas coisas pelo que elas são. Precisamos nomeá-las, defini-las e acabar com o mistério que as cerca. O que são exatamente esses objetos que gastamos tanto tempo e energia para adquirir, manter e armazenar? E como foi que se multiplicaram assim? Será que se reproduziram enquanto a gente dormia? De modo geral, podemos dividir nossas coisas em 3 categorias: coisas úteis, coisas bonitas e coisas afetivas. Vamos começar pela categoria mais fácil: as coisas úteis. Nada mais são do que os itens práticos e funcionais, que nos auxiliam a realizar tarefas. Alguns são fundamentais para a sobrevivência, outros facilitam um pouco a vida. É tentador pensar que todas as nossas coisas são úteis, mas você já leu um livro sobre técnicas de sobrevivência? Seria um exercício e tanto, para esclarecer quão pouco realmente precisamos para seguir vivendo. Um abrigo simples, roupas para regular a temperatura corporal, água, comida, alguns recipientes e utensílios para cozinhar. Se isso é tudo que você possui, pode parar de ler agora. Se não, venha com a gente e segure-se. Além do imprescindível, existem objetos que, embora não sejam necessários à sobrevivência, ainda assim são muito úteis. Camas, lençóis, computadores, chaleiras, pentes, canetas, grampeadores, luminárias, livros, pratos, garfos, sofás, extensões de fio, martelos, chaves de fenda, espanadores. Acho que deu para entender. Tudo o que você usa com frequência, e que realmente agrega valor à sua vida, é bem-vindo em um lar minimalista. Mas lembre-se: para ser útil, um objeto precisa ser utilizado. Essa é a pegadinha. A maioria das pessoas tem muitas coisas potencialmente úteis, que simplesmente ficam sem uso. Coisas repetidas são um ótimo exemplo. Quantos potes de plástico que você tem na despensa são de fato utilizados? Você realmente precisa de uma furadeira reserva? Outras coisas definham, porque são muito complicadas ou difíceis de limpar. É o caso dos processadores de alimento, dos aparelhos de fondue e dos umidificadores. Existem também os itens das categorias por via das dúvidas, e posso precisar disso mais tarde, que ficam esquecidos no fundo das gavetas, à espera da estreia. Esses são os objetos com os dias contados. Misturadas às coisas úteis, estão aquelas que não têm função prática, mas que satisfazem um tipo diferente de necessidade. Nós gostamos de olhar para elas. Simples assim. Ao longo da história, os seres humanos se sentiram compelidos a embelezar seus ambientes, como evidenciam as pinturas rupestres paleolíticas e os quadros pendurados acima do sofá. A apreciação estética é parte importante da nossa identidade, e não deve ser ignorada. O brilho de um vaso bonito, ou as linhas elegantes de uma cadeira moderna, podem trazer satisfação profunda a nossas almas,
Esses objetos, portanto, têm todo o direito de fazer parte da nossa vida. A advertência. Eles devem ser respeitados e honrados com um lugar de destaque em nossas casas. Se a sua coleção de cristal de Murano está juntando pó numa prateleira, ou pior, guardada na despensa, ela não é nada além de uma bagunça colorida. Quando estiver fazendo o inventário das suas posses, não dê passe livre a tudo que for artístico. Só porque alguma coisa chamou sua atenção numa feira de arte, isso não significa que ela merece morar para sempre na estante da sua sala de estar. Por outro lado, se aquilo sempre coloca um sorriso no seu rosto, ou se a harmonia visual da peça traz à sua alma uma compreensão mais profunda da beleza da vida, o lugar desse objeto na sua casa é merecido. Ora, se todas as coisas em nossas casas fossem divididas em bonitas ou úteis seria fácil. Mas, sem sombra de dúvida, você irá encontrar muitos objetos que não são, nem um nem outro. Então, de onde eles vieram, e por que estão aí? 90% das vezes, eles representam alguma memória ou ligação afetiva. A antiga porcelana da sua avó, a coleção de cachimbos do seu pai, o sarong que você comprou na lua de mel. Eles nos recordam pessoas, lugares e acontecimentos que têm certa importância para nós. Muitas vezes, entram em nossa casa na forma de presentes, heranças ou lembrancinhas. De novo, se o objeto em questão enche seu peito de alegria, exiba-o com orgulho e desfrute da presença dele. Se, por outro lado, você o guarda por um senso de obrigação, como se a sua tia Edna fosse se revirar no túmulo caso você passasse as xícaras de porcelana dela para frente, ou para comprovar uma experiência, como se ninguém fosse acreditar que você visitou o grande canhão caso jogasse fora aquele globo de neve cafona, você precisa de um exame de consciência. Ao andar pela casa, converse com suas coisas. Pergunte a cada objeto: o que você é, e para que serve? Como você entrou na minha vida? Eu te comprei ou te ganhei de presente? Com que frequência você é usado? Eu te substituiria se te perdesse, ou você quebrasse, ou ficaria aliviado por te jogar fora? Eu te queria antes de te possuir? Seja sincero nas respostas. Você não vai magoar os sentimentos das suas coisas. Ao longo das perguntas, é provável que você se depare com duas subcategorias de itens, uma das quais é coisas de outras coisas. Você entende o que quero dizer? Algumas coisas simplesmente acumulam outras pela própria natureza. Acessórios, manuais, limpadores, coisas que fazem parte de outras coisas, que servem para ligar coisas, guardar coisas ou consertar coisas. Existe um grande potencial de organização aqui. Livrar-se de uma coisa pode gerar uma série de descartes. A segunda subcategoria é a de coisas de outras pessoas. Essa é complicada. Talvez com exceção de seus filhos, pequenos, sua autoridade sobre as coisas dos outros é bem limitada. Se estivermos falando daquele caiaque que seu irmão pediu para você guardar no porão e que não veio buscar há 15 anos, você tem todo o direito de cuidar do assunto por conta própria, depois, claro, de dar um telefonema solicitando a retirada imediata. No entanto, a pilha de utensílios ligados ao hobby do seu parceiro, ou os videogames antigos do seu filho, adolescente requerem uma atitude mais diplomática. Com sorte, sua arrumação se tornará contagiosa e, como consequência, as outras pessoas cuidarão de suas próprias coisas. Por enquanto, ande pela casa e examine suas coisas. Esse objeto é útil, aquele outro é bonito, aquele lá é de outra pessoa, moleza. Não se preocupe em arrumar nada ainda, logo iremos para essa parte. Claro, se por acaso você se deparar com algo inútil, feio ou inidentificável, vá em frente, adiante-se e desapegue. 2. Você não é aquilo que possui. Ao contrário do que os publicitários querem que você acredite, você não é aquilo que possui. Você é você, e as coisas são as coisas. Nenhuma alquimia física ou matemática pode alterar esses limites, mesmo que um anúncio de página inteira na revista, ou um comercial inteligente tente convencê-lo do contrário. No entanto, às vezes caímos nas armadilhas da publicidade. Por isso, precisamos considerar mais uma subcategoria para os objetos que possuímos. Coisas de aspiração.
são coisas que compramos para impressionar os outros, ou para agradar nosso eu de mentirinha, aquela pessoa, 10 quilos mais magra que você, que viaja pelo mundo, vai a festas badaladas ou toca numa banda de rock, se é que você me entende. Pode ser difícil admitir, mas muitas de nossas posses costumam ser adquiridas para projetar certa imagem. É o caso dos automóveis, por exemplo. É perfeitamente possível satisfazer a necessidade de transporte com um carro simples, que nos leve do ponto A ao B, porque pagaríamos o dobro, ou mesmo o triplo, do preço por um carro de luxo. Porque os fabricantes de carro pagam muito caro para que as empresas de publicidade nos convençam de que os carros são projeções de nós mesmos, de nossa personalidade e de nossa posição no mundo corporativo ou na hierarquia social. E é óbvio que isso não para por aí. A compulsão para que nos identifiquemos com bens de consumo tem um impacto profundo em nossa vida, atinge desde a escolha da casa até as coisas que colocamos dentro dela. Muita gente concorda que uma casa pequena e simples satisfaz de sobra nossa necessidade de abrigo, ainda mais se comparada às moradias dos países em desenvolvimento. No entanto, o marketing do desejo afirma que precisamos de uma suíte enorme, um quarto para cada filho, um banheiro para cada um do casal, e uma cozinha com utensílios de nível profissional. O contrário é sinal de que não chegamos lá. A metragem vira um símbolo de status, e, naturalmente, são necessários mais sofás, cadeiras, mesas, bibelôs e outras coisas, para equipar uma casa maior. As propagandas também nos estimulam para que nos definamos por meio de nossas roupas, e, de preferência, roupas de marca. O nome do estilista estampado na etiqueta não torna os tecidos mais quentes, as bolsas mais duráveis, ou as vidas mais glamourosas. Além disso, tudo que é tendência costuma sair de moda poucos minutos depois da compra, deixando o guarda-roupa abarrotado de peças datadas, que torcemos para que um dia voltem à moda. Na verdade, a maioria das pessoas não precisa ter um guarda-roupa de celebridade, já que nossas roupas e acessórios nunca serão alvo de comentários ou de atenção generalizada. Mesmo assim, os publicitários tentam nos convencer de que vivemos sob os holofotes e de que devemos, portanto, nos vestir de acordo. Não é fácil ser minimalista num mundo de mídia de massa. Os profissionais de marketing vivem nos bombardeando com a mensagem de que o acúmulo material é a medida do sucesso. Eles exploram o fato de que é muito mais fácil comprar status do que atingir status. Quantas vezes você ouviu que quanto mais, melhor ou a roupa faz o homem? A publicidade quer que acreditemos que mais coisas significam mais felicidade, quando, na verdade, mais coisas significam mais dor de cabeça e dívidas. O comércio de todas essas coisas é certamente vantajoso para alguém, mas não para nós. Verdade seja dita. Os produtos nunca vão nos transformar em quem não somos. Maquiagens caras não nos tornam supermodelos, jardins sofisticados não nos transformam em ativistas ecológicos e câmeras de última geração não nos fazem ganhar prêmios em concursos de fotografia. Mesmo assim, nos sentimos compelidos a comprar e a acumular coisas que contêm promessas de nos fazer mais felizes, bonitos, inteligentes, amados, organizados, capazes, melhores pais ou maridos. Mas pense assim: se essas coisas ainda não cumpriram suas promessas, talvez seja hora de se livrar delas. Da mesma forma, bens de consumo não substituem a experiência. Não precisamos de uma garagem cheia de equipamentos de camping, artigos esportivos ou brinquedos de piscina, se o que de fato buscamos é passar férias agradáveis com a família. Renas infláveis e montanhas de presentes não tornam um Natal feliz, mas juntar nossos entes queridos, sim. Acumular pilhas de novelos de lã, livros de receita e material de artesanato não nos torna tricoteiras prendadas, chefes requintados ou gênios criativos. As atividades propriamente ditas, e não os seus materiais, são essenciais para nosso prazer e desenvolvimento pessoal. Também somos compelidos a nos identificar com coisas que pertencem ao nosso passado, numa tentativa de provar quem fomos ou o que realizamos. Quantos de nós ainda guardam uniformes escolares, blusões de moletom, troféus de natação ou anotações da época da faculdade, que jamais serão úteis de novo?
Justificamos o ato de guardar essas coisas como evidência de nossas realizações, como se tivéssemos de vasculhar as antigas provas de cálculo, para provar que passamos na disciplina. No entanto, esses objetos costumam estar enfiados em caixas em algum lugar, sem provar nada a ninguém. Se é esse o caso, pode ser a hora de se libertar dessas relíquias do seu antigo eu. Ao examinarmos as coisas com um olhar crítico, pode ser surpreendente perceber quantas delas celebram nosso passado, representam nossas esperanças para o futuro, ou pertencem a eus imaginários. Infelizmente, dedicar tanto espaço, tempo e energia a elas nos impede de viver no presente. Às vezes, temos receio de que nos livrar de determinados itens equivaleria a nos livrar de parte de nós mesmos. Não importa se raramente tocamos violino, ou se aquele vestido de festa nunca tenha sido usado, no momento em que os abandonamos, perdemos a chance de nos tornar membros de uma orquestra ou socialites. E Deus nos livre de jogar fora o chapéu de formatura do ensino médio, será como se nunca tivéssemos conseguido o diploma. Precisamos lembrar que nossas memórias, sonhos e ambições não estão guardados nos objetos, mas sim dentro de nós. Não somos aquilo que temos, somos o que fazemos, o que pensamos, e as pessoas que amamos. Eliminando resquícios de passatempos que não nos deram prazer, de empreitadas incompletas e de fantasias não realizadas, abrimos espaço para novas e reais possibilidades. Coisas de aspiração são as bases de uma versão falsa de nossas vidas. Precisamos nos livrar do acúmulo para termos tempo, energia e espaço a fim de trazer nosso verdadeiro eu à tona e concretizar todo o nosso potencial. 3. Menos coisas igual menos estresse. Pense na energia que você gasta com a posse de um único bem. Planejando a compra, lendo críticas sobre ele, procurando o melhor preço, ganhando, ou tomando emprestado, o dinheiro para comprá-lo, indo à loja para fazer a aquisição, transportando-o até sua casa, encontrando um lugar para colocá-lo, aprendendo a usá-lo, limpando, ou limpando em volta dele, fazendo a manutenção, comprando peças extras, pondo no seguro, protegendo-o, tentando não quebrá-lo, consertando quando ele quebra, e, às vezes, pagando as prestações mesmo depois de ter se desfeito dele. Agora multiplique isso pela quantidade de objetos que há na sua casa. Puxa! É realmente exaustivo. Proteger todas as suas posses pode ser um trabalho em tempo integral. Tanto é que indústrias inteiras surgiram para nos ajudar a manter as coisas em ordem. Empresas giram fortunas nos vendendo produtos de limpeza especializados para cada item, detergentes para roupas, lustradores para talheres, ceras para móveis, sprays de ar comprimido para aparelhos eletrônicos e amaciantes para couro. O ramo dos seguros prospera com a possibilidade de que nossos carros, joias ou obras de arte possam ser danificados ou furtados. Chaveiros, empresas de alarme e fábricas de cofres prometem proteger as coisas de roubo. Técnicos estão à disposição para consertá-las quando quebram, e caminhões de mudança estão prontos para juntá-las e levar tudo para outro lugar. Com o tempo, o dinheiro e a energia que elas demandam, temos a sensação de que nossas coisas nos possuem, e não o contrário. Vamos olhar mais de perto para quanto do nosso estresse pode ser atribuído aos objetos. Em primeiro lugar, nos estressamos por não ter coisas. Podemos ver algo na loja, ou num anúncio, e, de repente, imaginar como pudemos viver até agora sem aquilo. Nosso vizinho tem, nossa irmã acabou de ganhá-lo de presente, e nosso colega de trabalho comprou na semana passada. Ai, meu Deus, somos os únicos no mundo sem um. Começa a surgir um sentimento de privação, depois, nos estressamos com a aquisição da coisa. Infelizmente, não conhecemos ninguém que vá nos dar aquilo de graça, portanto teremos de comprá-la. Vamos de loja em loja, ou de site em site, para checar os preços e desejar que esteja em liquidação. Sabemos que não temos dinheiro para a compra naquele momento, mas queremos tê-la agora. Assim, juntamos o nosso parco dinheirinho, fazemos hora extra no trabalho, ou passamos o cartão de crédito, e torcemos para conseguir pagar as prestações depois. Chega o glorioso dia, em que finalmente compramos aquilo. Enfim, ele é nosso. O sol brilha, os pássaros cantam, e todo o estresse vai embora. É mesmo? Pense de novo. Agora que gastamos um bom dinheiro com a coisa, vamos ter de cuidar bem dela.
adquirimos não apenas um bem, mas também o peso de uma responsabilidade. Precisamos tomar o cuidado de limpá-lo regularmente, já que o pó e a sujeira podem prejudicar seu funcionamento e diminuir sua vida útil. Precisamos mantê-lo longe do alcance das crianças e dos animais de estimação, para que eles não o quebrem, destruam ou manchem. Parece loucura? Quantas vezes você já estacionou um carro novo no canto mais isolado de um estacionamento, ou teve o dia arruinado ao descobrir um arranhão ou amassado novo? Como você se sentiu quando derramou molho de tomate em uma blusa cara de seda? Nessa hora, quando algo dá errado, como sempre acontece, nos estressamos por causa do conserto. Examinamos com cuidado o manual, ou pesquisamos orientações na internet. Saímos para comprar as ferramentas ou as peças substitutas apropriadas para o conserto. Quando não conseguimos, levamos o objeto até a oficina. Ou adiamos porque não sabemos como, ou não queremos, lidar com aquilo. Ele fica esquecido no canto, em um armário, ou na despensa, pesando em nossa consciência. Ou então nós nem o quebramos, só nos cansamos dele. Qualquer que seja o caso, sentimos culpa e ficamos nervosos depois de gastar tanto tempo e dinheiro. E então vemos outro anúncio, e ficamos encantados por outra coisa completamente diferente, que é ainda mais interessante do que a última. Ah, não, lá vamos nós de novo, temos a impressão de que o dia nunca rende o suficiente, e talvez a culpa seja de nossas coisas. Quantas preciosas horas passamos usando lavadoras a seco, quantos sábados foram sacrificados para trocas de óleo e consertos de carro, quantos dias de folga foram desperdiçados consertando ou fazendo a manutenção de coisas, ou esperando a chegada do técnico. Com que frequência nos angustiamos, ou damos bronca nos filhos, por causa de um vaso quebrado, um prato lascado ou manchas de lama no tapete da sala. Quanto tempo não gastamos comprando lavadoras, peças e acessórios para as coisas que já temos? Pare um pouco e relembre os tempos felizes e despreocupados da faculdade. Não é mera coincidência que essa tenha sido a época em que tivemos a menor quantidade de coisas. A vida era muito mais simples. Sem hipoteca, sem prestações do carro, sem seguro da lancha. Aprender, viver e se divertir era muito mais importante do que nossas posses. O mundo era pacífico e tudo era possível. Ora, é essa alegria que podemos recuperar como minimalistas. Precisamos apenas pôr nossas coisas no devido lugar, para que elas não exijam uma parcela homérica de nossa atenção. Isso não significa que precisamos alugar kitnets, ou mobiliar tudo com caixotes de feira e sofás de segunda mão. Em vez disso, por enquanto, vamos imaginar que temos metade da quantidade atual de coisas. Nossa, já seria um alívio enorme. São 50% a menos de trabalho e preocupação. 50% a menos de limpeza, manutenção e consertos. 50% a menos de dívidas no cartão de crédito. O que vamos fazer com todo esse tempo e dinheiro extras? Ah, você já teve uma ideia, não é? Estamos começando a enxergar a beleza de sermos minimalistas. 4. Menos coisas igual mais liberdade. E se lhe apresentassem uma oportunidade maravilhosa e única na vida, mas você tivesse de atravessar o país em 3 dias para aproveitá-la? Você ficaria entusiasmado e começaria a fazer planos? Ou pensaria na sua casa, preocupado em como encaixotar tudo a tempo? Entraria em desespero com a ideia de transportar suas coisas por milhares de quilômetros, ou pior, acharia isso completamente absurdo. Será que acabaria concluindo que não vale o esforço, que você está acomodado aqui, e que talvez, mais para frente, surja outra oportunidade? Sei que a pergunta a seguir parece loucura, mas será que as suas coisas teriam o poder de prendê-lo a um lugar? Para muitos de nós, é bem provável que a resposta seja sim. As coisas podem funcionar como âncoras. Elas nos fixam e nos impedem de explorar novos interesses e desenvolver talentos. Elas podem atrapalhar nossos relacionamentos, o sucesso profissional e o tempo com a família. Podem sugar nossa energia e nosso espírito de aventura. Você já evitou uma visita porque sua casa estava bagunçada demais? Já perdeu um jogo de futebol do seu filho, porque estava fazendo hora extra, a fim de pagar as prestações do cartão de crédito? Já deixou passar uma viagem para um lugar exótico, porque não tinha ninguém para cuidar da casa?
Olhe para as coisas à sua volta no cômodo em que está agora. Imagine que cada um desses itens, cada objeto pessoal, está ligado a você por uma corda. Alguns estão presos a seus braços, outros à sua cintura e outros às suas pernas. Se quiser ser mais dramático, visualize correntes no lugar de cordas. Agora tente se levantar e dar uma volta com todas essas coisas, se arrastando e ressoando atrás de você. Não é fácil, hein? Acho que você não vai conseguir chegar muito longe, nem fazer muita coisa. Vai logo desistir, voltar a se sentar e se dar conta de que é preciso muito menos esforço para ficar onde está. Da mesma forma, bagunça demais também pode pesar no humor. É como se todos os objetos tivessem seu próprio campo gravitacional e estivessem nos puxando constantemente para baixo e para trás. Podemos nos sentir literalmente pesados e letárgicos num cômodo abarrotado, cansados e preguiçosos demais para nos levantar e fazer alguma coisa. Compare isso com um ambiente limpo, iluminado e com poucos móveis. Num espaço assim, nos sentimos leves e cheios de possibilidades. Sem o peso de todos os pertences, sentimos-nos com energia e prontos para tudo. Com isso em mente, podemos nos sentir tentados a fingir uma arrumação rápida e criar a ilusão de um espaço organizado. É só dar uma passada na loja de departamento, comprar algumas caixas bonitas e criar um cômodo minimalista instantâneo. Infelizmente, o simples ato de enfiar tudo em gavetas, cestas e latas não resolve o problema. A máxima "o que os olhos não veem o coração não sente" não funciona aqui. Mesmo coisas escondidas, seja no armário do corredor, lá na despensa, ou num depósito do outro lado da cidade, continuam pesando em nosso coração. Para nos libertarmos mentalmente, precisamos nos livrar de verdade das coisas. Algo mais a se considerar. Além de nos comprimir fisicamente e nos sufocar psicologicamente, as coisas também nos escravizam em termos financeiros, através das dívidas que adquirimos para pagar por elas. Quanto mais devemos, mais insones são as noites e mais limitadas as nossas oportunidades. Não é nada agradável levantar toda manhã e ir se arrastando para um trabalho de que não gostamos a fim de pagar por coisas que não temos, não usamos nem queremos mais. É possível pensar em muitas outras coisas que preferiríamos estar fazendo. Além disso, se esgotamos nosso salário, e mais um pouco, em bens de consumo, secamos os recursos para outras atividades mais gratificantes, como fazer aulas de artesanato, ou investir num negócio novo. Viajar é uma analogia perfeita da liberdade inerente a um estilo de vida minimalista. Pensem como seria chato carregar 2 ou 3 malas pesadíssimas durante as férias. Faz séculos que você está ansioso para essa viagem, e, quando desembarca do avião, mal pode esperar para explorar as paisagens. Não tão rápido, antes você precisa esperar, e esperar e esperar, que as malas apareçam na esteira de bagagem. Depois, precisa arrastá-las pelo aeroporto. É provável que você siga direto para o ponto de táxi, porque manobrá-las no metrô seria quase impossível. E nem pense em tentar pegar lugar no City Tour que está começando, você tem de ir primeiro ao hotel e se livrar desse fardo gigantesco. Quando você finalmente chega lá, desmaia de cansaço. O minimalismo, por outro lado, o deixa ágil. Imagine viajar apenas com uma mochila leve, a experiência é definitivamente revigorante. Você chega ao destino, desce do avião e passa pela maré de gente esperando pela bagagem. Depois entra no metrô, pega um ônibus ou anda em direção ao hotel. No caminho, experimenta todas as visões, sons e aromas de uma cidade estrangeira, com o tempo e a energia para saborear tudo. Você tem a liberdade e a flexibilidade de um pássaro para se movimentar por aí, pode levar a mochila a museus e a pontos turísticos e guardá-la num armário quando for preciso. Diferente do primeiro cenário, você começa com tudo e passa a tarde vendo as paisagens em vez de arrastar suas coisas de um lado para o outro. Chega ao hotel energizado por sua experiência e pronto para outra. Quando não estamos mais acorrentados às nossas coisas, podemos saborear a vida, nos relacionar com outras pessoas e ser participativos em nossa comunidade. Ficamos abertos a experiências e mais capazes de reconhecer e aproveitar as oportunidades. Quanto menos bagagem carregamos, tanto física como mentalmente, mais podemos viver. 5.
Desapegue-se das suas coisas. Mizuta Masaide, discípulo do famoso poeta de Aikais Basho, escreveu: Desde que minha casa pegou fogo tenho uma vista melhor da lua nascente. Essa sim é uma pessoa desapegada das suas coisas. Mesmo sem precisar chegar a tais extremos, seria bom se cultivássemos uma noção parecida de desapego. Desenvolver essa postura vai facilitar, e muito, a organização da casa, sem falar em como alivia a dor de quando as coisas são tiradas de nós por outros meios, como roubos, enchentes, incêndios ou empresas de cobrança. Portanto, vamos passar este capítulo fazendo exercícios mentais, para enfraquecer o poder das coisas sobre nós. Para atingir nossos objetivos, vamos precisar nos alongar, nos aquecer e entrar em forma para a tarefa que vem aí. Nas próximas páginas, vamos fortalecer nossos músculos minimalistas e ganhar a força e a flexibilidade psicológica necessárias para um embate contra nossas coisas. Vamos começar com algo fácil para nos animar. Imaginemos a vida sem nossas coisas. Essa é fácil, nem precisamos imaginá-la, podemos apenas nos lembrar dela. Muitos se recordam da juventude, como uma das épocas mais felizes e despreocupadas da vida, por mais que morássemos numa caixa de fósforo, às vezes com mais 2 ou 3 outras pessoas, e tivéssemos pouca renda disponível. Por mais que não pudéssemos comprar roupas de marca, relógios caros ou equipamentos eletrônicos. Todas as nossas posses cabiam em algumas poucas caixas, e não precisávamos nos preocupar com o conserto do carro, a manutenção da casa, ou mesmo em ir à lavanderia. As poucas coisas que possuíamos vinham em segundo plano em relação à nossa vida social. Éramos livres de responsabilidades. Você acha que essa liberdade é coisa do passado? Não necessariamente. Muitos têm a chance de reviver uma vida livre de coisas 1 ou 2 vezes por ano, quando tiram férias. A palavra inglesa vacation, por exemplo, vem do latim vacare, que significa estar vazio. Não é de admirar que gostamos tanto de fugir de tudo. Pense na última vez que acampou, por exemplo. Você carregou na mochila tudo aquilo de que precisava para seu conforto e sobrevivência. Preocupou-se pouco com a aparência, e se contentou muito bem com as roupas que carregou nas costas. Cozinhou jantar numa panela portátil, sobre uma fogueira ao ar livre, e comeu com um prato, um copo e um garfo, nem um pouco chique. Sua barraca, o mais simples dos abrigos, o manteve quente e seco. Suas mínimas posses estavam em sincronia com suas necessidades, deixando-o com tempo de sobra para relaxar e comungar com a natureza. Assim, porque precisamos de tanto, a mais quando voltamos para a vida real? Bom, na verdade, não precisamos, e é esse o objetivo destes exercícios. Vamos reconhecer que muitas das coisas que nos cercam não são imprescindíveis para nossa saúde e nossa felicidade. Agora que você relaxou, vamos passar de nível. Finja que vai morar no exterior. Mas nem pense em ligar para a empresa de aluguel de depósitos da sua cidade, essa é uma mudança definitiva. Você não pode simplesmente guardar as coisas à espera do seu retorno. Além disso, transportar objetos pelo globo é complexo e caro, portanto, você vai ter de reduzi-los ao indispensável. Examine o que há em sua casa e decida exatamente o que irá levar. Sua velha guitarra detonada entraria na lista? E sua coleção de bichinhos de cerâmica? Você dedicaria o precioso espaço de carga à blusa feia, que ganhou 3 natais atrás, aos sapatos que apertam os pés depois de 15 minutos de uso, ou à pintura a óleo que herdou, mas de que nunca gostou? Claro que não. Não é ótimo? É incrível a quantidade de coisas de que podemos nos desfazer quando surge uma justificativa. Certo, agora que você entrou no clima, vamos enfrentar uma mais difícil. É madrugada e você é acordado pelo som agudo do alarme de incêndio. Minha nossa! Você só tem alguns minutos, talvez segundos, para decidir o que vai salvar, enquanto corre para fora de casa. Sem dúvida você terá pouca chance de tomar decisões aqui e vai precisar se basear em seus instintos. Se tiver tempo, talvez você pegue alguns documentos importantes, o álbum de fotos de família e, quem sabe, o laptop. O mais provável, porém, é que tenha de sacrificar todas as coisas para salvar você, sua família e seus animais de estimação. Nesse momento, você não vai ligar, nem um pouco para todas aquelas coisas que tanto consumiram sua atenção no passado.
Ufa! Vamos parar um pouco depois dessa, para diminuir o ritmo dos batimentos cardíacos. Na verdade, vamos diminuí-los muito, mas muito mesmo, até que parem de vez. Como assim? Por mais que odiemos pensar nisso, o tempo que temos na Terra vai acabar um dia, e infelizmente isso pode ocorrer inclusive antes do esperado. E o que vai acontecer depois? As pessoas vão bisbilhotar todas as nossas coisas. Nossa! Que bom que não estaremos aqui, porque sem dúvida isso nos deixaria muito envergonhados. Goste ou não, as coisas que deixamos para trás se tornam parte do nosso legado, e imagino que nenhum de nós queira ficar para a história, como um acumulador de tralhas. Você não prefere ser lembrado, como alguém que levava uma vida leve e elegante, que conseguia viver com o básico, e alguns itens especiais? Tire um tempo para catalogar mentalmente o seu espólio. Que história as suas coisas contam sobre você? Tomara que não seja. Caramba, ela gostava muito de caixas de pizza, ou que estranho, não sabia que ele colecionava calendários velhos. Faça um favor aos seus herdeiros, e não os obrigue a desocupar uma casa cheia de bagunça, depois que você se for. Caso contrário, quando olhar lá de cima, é provável que veja estranhos apalpando suas preciosidades numa enorme família vende tudo. Certo, prometo, chega de drama, este é um livro feliz. A questão é que um choque que nos tire de nossa rotina, seja durante as férias, seja um desastre natural, ajuda a colocar as coisas em perspectiva e, nesse último caso, é muito melhor imaginar do que de fato passar pelo desastre. Esses cenários nos ajudam a ver que, no quadro geral, nossas coisas não são nada importantes, e, com isso em mente, podemos enfraquecer o poder que elas exercem sobre nós, tornando-nos prontos e dispostos a deixá-las para trás. 6. Seja um bom porteiro. O escritor e designer britânico William Morris é autor de uma das minhas citações minimalistas preferidas. Não tenha nada em sua casa que você não considere útil ou bonito. Trata-se de uma ótima proposição, mas como exatamente a colocamos em prática? Afinal, não trazemos coisas inúteis ou feias para os nossos lares de propósito. No entanto, sabe-se lá como alguns itens indesejáveis aparecem de alguma forma. A solução: temos de ser bons porteiros. É bem simples, na verdade. As coisas entram na nossa vida de duas maneiras. Nós as compramos, ou as ganhamos. É difícil admitir, mas elas não entram quando não estamos olhando, à procura de abrigo do mundo de fora. Não se materializam do nada, nem se reproduzem pelas nossas costas, exceto talvez os clipes de papel e os Tupperware. Infelizmente, a responsabilidade recai bem em cima dos nossos ombros. Nós deixamos que elas entrem. Ao avaliar suas posses, pergunte como cada objeto entrou em sua vida. Você o procurou, pagou por ele, e o trouxe feliz para casa? Ele veio seguindo seus passos desde aquela conferência em Chicago, ou aquela viagem para o Havaí? Ou entrou escondido sob o disfarce de embrulho colorido com um laço bonitinho? Nossas casas são nossos castelos, e dedicamos muito esforço para defendê-las. Passamos inseticida para impedir a entrada de insetos, usamos filtros de ar para afastar os poluentes, e temos sistemas de segurança para barrar a entrada de intrusos. O que falta? Um bloqueador de coisas para impedir a entrada de bagunça. Como ainda não encontrei um produto desses no mercado, e, se surgir algum no futuro, lembre-se de que ouviu falar dele primeiro aqui, é preciso tomar as rédeas em nossas próprias mãos. Claro que temos capacidade de exercer total controle sobre o que compramos. Não baixe a guarda quando algo aparecer no seu carrinho, na verdade, não leve nenhum item para o caixa sem antes questionar bastante. Pergunte o seguinte, mentalmente, a cada compra em potencial. Você merece um lugar na minha casa? Que valor vai acrescentar ao meu lar? Você vai facilitar minha vida? Ou só vai me dar trabalho? Tem um lugar para você lá? Vou querer continuar com você para sempre, ou, pelo menos, por um bom tempo. Se não, vai ser muito difícil me livrar de você? Esta última pergunta bastou para me impedir de trazer uma mala cheia de souvenirs do Japão, porque, a partir do momento em que alguma coisa desperta lembranças, é quase impossível se livrar dela. Viu? Não é tão difícil. Só precisamos parar e pensar por quê, antes de comprar.
Mas e aquelas coisas que não escolhemos adquirir, e que muitas vezes, nem desejamos? Presentes, brindes, itens promocionais. Estou falando de vocês. Pode ser difícil, ou deselegante, recusá-los, mas, depois que eles conquistam espaço em nossa casa, pode ser ainda mais difícil evitá-los. A melhor defesa é um bom ataque, especialmente no caso de brindes. Aprender a recusá-los com educação é uma técnica valiosa, que vem a calhar com mais frequência do que você pensa. Recuse os ímãs, as canetas e os pesos de papel com logos corporativos e aceite um cartão de visitas no lugar deles. Recuse as amostras de perfume e cosméticos no shopping. Ei, espere, o que você está fazendo no shopping, assim como as de sabonete no supermercado. Rejeite o faqueiro quando for fazer seus móveis planejados e peça o equivalente em desconto, vale a pena tentar. E, custe o que custar, deixe aquelas loçõezinhas, shampoos e condicionadores nos hotéis aos quais eles pertencem. A menos que pretenda usá-los de verdade, não permita que essas miniaturas, por mais fofas que sejam, se acumulem em armários e gavetas. Presentes, por outro lado, exigem uma estratégia diferente. Quando você recebe recusá-lo não é, em geral, uma opção. Eu prefiro aceitá-los com elegância, sem exagerar na gratidão, porque, se você fizer muito alarde, certamente irá receber outros. Devemos concentrar nossos esforços em evitar novos, recusando-nos a participar de trocas de presentes, por exemplo, e em lidar com os que nós recebemos, mas não desejamos. Vamos percorrer esse terreno enganoso em detalhes no capítulo 28. Para ser um bom porteiro, você precisa pensar em sua casa como um espaço sagrado, não como um espaço de depósito. Você não tem obrigação de dar abrigo a todo objeto perdido que estiver em seu caminho. Quando um deles entrar de mansinho, lembre-se de que você tem o poder de negar sua entrada. Se o objeto não agregar valor à sua vida em termos de funcionalidade ou beleza, pendure a placa de desculpe, não há vagas. Uma recusa simples e direta vai poupar muita organização mais para frente. 7. Um abraço no espaço. Espero que você goste de citações, porque vou começar com mais uma das minhas favoritas. Música é o espaço entre as notas. Interpreto as palavras do compositor Claude Debussy da seguinte forma: a beleza exige certo vazio para ser apreciada, caso contrário, teremos somente caos e cacofonia. Para os nossos fins, vamos acrescentar um toque minimalista a essa ideia, e dizer: a vida é o espaço entre as nossas coisas. Bagunça demais pode sufocar a criatividade e tornar nossas vidas dissonantes. Por outro lado, quanto mais espaço temos, mais bela e harmoniosa pode ser a vida. Espaço. Não é nada mesmo, mas parece que nunca temos o suficiente. A falta dele nos perturba bastante. Na verdade, faríamos quase de tudo para ter mais espaço em casa, mais espaço no guarda-roupa e mais espaço na garagem. Lembramo-nos de ter tido grandes quantidades em algum momento do passado, e seu desaparecimento é motivo de preocupação. Olhamos confusos ao redor e nos perguntamos: onde foi parar todo o espaço? Temos boas memórias do primeiro dia em que nos mudamos para nossa casa, todo aquele espaço maravilhoso. Mas o que aconteceu? Não é mais, nem um pouco impressionante como a nossa lembrança. Bom, o espaço não foi a lugar nenhum. Ele ainda está ali onde o deixamos. O espaço não mudou, nossas prioridades sim. Prestamos tanta atenção às coisas, que esquecemos por completo do espaço, sem perceber que os dois são mutuamente excludentes. A cada coisa nova que trazemos para casa, um pouco de espaço desaparece. O problema: damos mais valor às nossas coisas, do que ao nosso espaço. E aqui vem a boa notícia. Por mais que seja fácil perder o espaço, é também muito fácil recuperá-lo. Livre-se de um objeto, e voe lá. Espaço. Livre-se de outro objeto, e voe lá. Mais espaço. Logo mais todos esses espacinhos somados se transformarão em um espaço grande, e aí poderemos voltar a circular normalmente. Aproveite todo o espaço recém-encontrado, e faça uma dancinha da vitória. O que precisamos ter em mente, e é muito fácil esquecer isso, é que a quantidade de coisas que conseguimos possuir é limitada pela quantidade de espaço em que podemos guardá-las.
É pura física. Não adianta enfiar, apertar, empurrar ou puxar, nada vai mudar esse fato. Você pode lacrar as coisas em sacos a vácuo mágicos, se quiser, mas mesmo eles vão ter de ficar em algum lugar. Assim, se você mora num apartamento pequeno, ou não tem muitos armários, não pode levar muitas coisas para casa. E ponto final. Da mesma forma, não precisamos ocupar todo o espaço disponível. Lembre-se, o espaço vale tanto quanto as coisas, se não mais, dependendo do ponto de vista. Se você mora numa casa de 300 metros quadrados, não precisa adquirir 300 metros quadrados de coisas. Se tiver a sorte de possuir um closet, não precisa encher todos os centímetros dele. Não mesmo? Na verdade, você vai viver e respirar com muito mais conforto, se não o fizer. Conversamos um pouco sobre a importância dos recipientes na introdução e de como eles têm um grande potencial quando estão vazios. Quando queremos tomar um chá, precisamos de uma xícara vazia para servi-lo. Quando queremos fazer uma refeição, precisamos de uma panela vazia em que possamos cozinhar. Quando queremos treinar nossos passos de tango, precisamos de uma sala vazia para dançar. Do mesmo modo, nossa casa é um recipiente da vida doméstica. Quando queremos relaxar, criar ou nos divertir com a família, precisamos de um espaço vazio para fazê-lo. Outra possibilidade é pensarmos em nossa casa como um palco em que a peça de nossa vida é representada. Para uma boa atuação, devemos ser capazes de nos mover e de nos expressar de maneira livre. Definitivamente não é nada divertido, e muito menos elegante, ficarmos tropeçando no cenário. Também precisamos de espaço para nossas ideias e pensamentos. Uma sala bagunçada costuma levar a uma mente desorganizada. Digamos que você esteja sentado no sofá, lendo um livro, ou ouvindo música, e que um pensamento muito profundo passe por sua mente. Você pode ter uma compreensão súbita da natureza humana ou estar a ponto de descobrir o sentido da vida. Você está refletindo bastante, resolvendo os mistérios da humanidade, e de repente seu olhar pousa na pilha de revistas na mesa de centro, ou na máquina de costura quebrada no canto. Preciso muito resolver isso, você pensa, será que dá tempo antes do jantar? Sua mente faz um desvio imediato, e sua linha de pensamento se perde, e, da mesma forma, o seu legado como um grande filósofo. Claro, você não precisa incorporar Aristóteles para valorizar um ambiente sem bagunça. Mesmo atividades de caráter mais mundano se beneficiam muito de espaço e claridade. Por exemplo, é muito mais fácil dar atenção ao namorado ou ao filho pequeno quando não se tem 1 milhão de quinquilharias ao redor que confundem e distraem. Na verdade, essa é a melhor coisa sobre o espaço. Ele coloca as coisas e pessoas que nos são verdadeiramente especiais sob a luz de um holofote. Se você tivesse um quadro muito bonito, não o espremeria entre outros objetos de decoração, você o penduraria sozinho, com espaço suficiente a seu redor para exibi-lo. Se tivesse um vaso requintado, não o enterraria sob uma pilha de tralhas, você o colocaria num pedestal. Precisamos tratar o que é importante para nós com o mesmo respeito, o que, na prática, significa remover todas as outras coisas que não são importantes. Ao criar espaço em nossa casa, redirecionamos o foco para onde ele deveria estar. No que fazemos, e não no que possuímos. A vida é curta demais para gastarmos energia com objetos. Afinal, quando estivermos velhos e grisalhos, não ficaremos nostálgicos pelas coisas que tivemos, mas sim pelo que fizemos nos espaços entre elas. 8. Aproveite sem possuir. E se lhe oferecessem a Mona Lisa, mas com a condição de que você nunca pudesse vendê-la? Claro, você teria a oportunidade de admirar um quadro deslumbrante 24 horas por dia, mas, de uma hora para outra, a responsabilidade por um dos maiores tesouros da humanidade recairia sobre seus ombros. Não seria uma tarefa simples mantê-lo seguro contra roubo, livre de pó e de sujeira, protegido da luz do sol e armazenado na temperatura e na umidade ideais. Sem dúvida, você também teria de lidar com um fluxo constante de amantes da arte querendo ver o quadro. O mais provável é que todo o prazer que você obtivesse pela posse fosse usurpado pelo peso do cuidado e da manutenção. É provável que não demorasse muito para que o sorriso misterioso deixasse de ser encantador.
pensando bem, obrigado, mas não, obrigado, vamos deixá-lo no Louvre mesmo? Na sociedade moderna, somos incrivelmente sortudos por ter acesso a muitas obras-primas da humanidade, e, claro, sem que tenhamos de adquiri-las, ou de cuidar delas. As cidades são fontes tão impressionantes de arte, cultura e entretenimento que não precisamos criar imitações artificiais delas entre quatro paredes. Aprendi essa lição há anos atrás, quando tinha acabado de sair da faculdade. Eu havia estudado História da Arte e trabalhado em meio período numa galeria de arte contemporânea. Visitei dezenas de exposições, li dúzias de monografias, e me via como uma grande especialista. Assim, quando tive a oportunidade de adquirir uma gravura de um artista famoso, fiz a transação o mais rápido possível. Foi um grande passo na minha juventude, eu estava a caminho de me tornar uma colecionadora de arte. O prazer da aquisição diminuiu um pouco quando me deparei com a responsabilidade e o custo de enquadrar a gravura de forma adequada. Depois, precisei resolver o problema de onde exibi-la. Naturalmente, eu não tinha parado para pensar se uma obra de arte moderna combinaria com o meu apartamento antiguinho. Nem tinha considerado questões como iluminação, brilho e campo de visão. No fim, me decidi por um lugar de honra em cima da lareira. Embora conflitasse um pouco com o ladrilho vintage, eu queria que a gravura fosse a peça central da decoração, afinal, ela tinha sido bem cara. Depois que resolvi essas questões, finalmente pude parar para admirar meu tesouro. Imagine qual não foi a minha surpresa quando, um belo dia, avistei um enorme inseto preto, bem no meio da minha preciosa gravura. Não consegui entender como ele tinha entrado embaixo do vidro da moldura profissional, mas não havia nada que eu pudesse fazer senão deixá-lo lá. Mesmo assim, eu a exibia com orgulho, e embrulhei-a e carreguei-a comigo com cuidado quando me mudei. O contrato do meu novo apartamento proibia quadros na parede, então a gravura conquistou um novo posto menos glamouroso no chão. Depois de muitas mudanças de lugar, fui perdendo o entusiasmo para arrastá-la de um lado para o outro, e para encontrar onde colocá-la. Ela passou 5 anos coberta por plástico bolha e enfiada num armário, até que finalmente a vendi. A partir de então, decidi deixar a arte aos cuidados dos museus, e desfrutar dela em meu tempo livre. Na verdade, encontrar formas de aproveitar sem possuir, é um dos segredos de uma casa minimalista. Por exemplo, aquelas máquinas de cappuccino, que juntam pó no armário da cozinha. Em tese, parece conveniente, e um tanto quanto decadente, poder fazer uma xícara fumegante de café cremoso no conforto do lar. No entanto, é trabalhoso retirar, montar e limpar a geringonça quando terminamos, e, além disso, a bebida nunca parece ter um gosto muito bom. Sabe-se lá por quê, ela é menos especial, quando podemos tê-la a qualquer momento. Depois de brincar de barista algumas vezes, nos damos conta de que é mais prazeroso ir ao café do bairro e desfrutar de seu ambiente aconchegante enquanto tomamos nossa bebida. Ao buscar um estilo de vida minimalista, precisamos resistir à tentação de recriar o mundo exterior dentro de casa. Em vez de comprar equipamentos para montar um home theater, uma academia caseira, ou um quintal com cara de resort, por que não ter uma noite divertida no cinema, fazer uma caminhada, ou então ir ao parque do seu bairro? Assim, você poderá aproveitar essas atividades quando sentir vontade, sem precisar armazenar e cuidar de todas aquelas coisas. Se você acha que tem a tendência de comprar coisas bonitinhas, repita seu novo mantra: aproveite sem possuir quando for às compras. Admire a delicadeza de bibelôs de vidro, o metal trabalhado de um bracelete antigo, ou as cores vibrantes de um vaso artesanal, mas, em vez de levá-los para casa, deixe-os na vitrine. Pense nisso como um passeio ao museu. Uma oportunidade de admirar a beleza e o designer de objetos bem feitos, sem a possibilidade, ou a pressão, da posse. Eu faço o mesmo quando vejo coisas bonitas na internet e, para ser sincera, fico tão satisfeita em apenas olhar para as imagens quanto ficaria em possuir as peças. Na luta para nos tornarmos minimalistas, precisamos reduzir a quantidade de coisas em casa, que exigem cuidado e atenção. Felizmente, temos muitas oportunidades para fazer isso, é simples. Basta transferir alguns de nossos prazeres e atividades para a esfera pública. E essa ação gera um efeito colateral maravilhoso.
Quando vamos a parques, museus, cinemas e cafés, em vez de tentar recriar experiências parecidas dentro de casa, nos tornamos cidadãos melhores, muito mais ativos socialmente. Ao derrubar os muros de objetos ao nosso redor, podemos sair para o mundo e desfrutar de experiências mais revigorantes, mais diretas e mais recompensadoras. 9. O prazer do suficiente. O filósofo chinês Laozi, autor do Tao Te Ching, escreveu: "É rico aquele que sabe que tem o suficiente." Suficiente, conceito escorregadio esse. O que é suficiente para um, é pouco para outro e demais para um terceiro. A maioria de nós concorda que tem comida, água, roupas e refúgios suficientes para atender às necessidades básicas. E todos que estão lendo este livro provavelmente acham que têm coisas suficientes. E por que sentimos a necessidade de comprar e possuir mais? Vamos investigar a palavra suficiente com um pouco mais de atenção. O dicionário a define como adequado para a vontade, ou a necessidade, o bastante para o propósito, ou para satisfazer o desejo. Aí está o problema. Ainda que tenhamos satisfeito nossas necessidades, resta a questão dos desejos e vontades. Para sentirmos o prazer do suficiente, é nele que precisamos focar. No fundo, é bem simples. Felicidade é querer aquilo que se tem. Quando seus desejos são satisfeitos pelas coisas que você tem, não há necessidade de adquirir mais. Mas as vontades podem ser incômodas e, para controlá-las, precisamos entender o que as move. Vamos imaginar que vivemos no meio do nada, sem acesso à televisão ou à internet e sem assinaturas de revistas ou jornais. Podemos levar uma vida simples, mas estamos perfeitamente satisfeitos com aquilo que temos. Estamos aquecidos, bem alimentados e protegidos dos fenômenos da natureza. Em poucas palavras, temos o suficiente. Então, um belo dia, uma família constrói uma casa ao lado da nossa. Ela é maior e cheia de outras coisas. Nosso suficiente não parece mais tão suficiente. Nisso, outras famílias se mudam para lá, com todo tipo diferente de casas, carros e coisas. Caramba, nunca soubemos quantas coisas nós não tínhamos. Uma conexão por satélite nos traz a TV e a internet, e passamos a espiar a vida luxuosa dos ricos e famosos. Continuamos tendo as mesmas posses de antes, com as quais, até então, nos sentíamos perfeitamente satisfeitos, mas agora, não conseguimos deixar de nos sentir necessitados. O que aconteceu? Tornamo-nos vítimas do clássico dilema da grama do vizinho. De repente, não estamos medindo nosso suficiente em termos objetivos, nossa casa é suficiente para nossa família, mas sim em termos relativos, nossa casa é tão bonita, grande ou nova quanto a do vizinho. Pior ainda é que o problema se complica, porque o padrão sempre muda. Quando chegamos ao padrão do vizinho, nos focamos no vizinho seguinte. Temos de admitir. Sempre vai haver alguém que tem mais do que nós. Portanto, a não ser que acreditemos na possibilidade de nos tornarmos as pessoas mais ricas do mundo, é muito fútil definir nossa riqueza com base na de outras pessoas. O engraçado é que, nem mesmo os bilionários são imunes ao fenômeno, todos sabem que eles tentam superar uns aos outros no tamanho de seus iates. Se o contentamento com as coisas é inalcançável mesmo nas classes mais altas, então de que ele adianta? A verdade é que depois que atendemos às nossas necessidades básicas, a felicidade tem pouco a ver com a quantidade de coisas que possuímos. A partir desse ponto, a pouca utilidade, ou satisfação, que resulta do consumo de outros bens diminui rapidamente e, atingindo o que os economistas chamam de ponto de saciedade, pode se tornar negativa. Talvez esse seja o motivo pelo qual você está lendo este livro. É por isso que mais, nem sempre nos satisfaz e, em alguns casos, nos torna ainda menos felizes. Portanto, a prática consumista de tentar ser melhor do que o outro é um jogo ingrato. Os únicos vencedores são as empresas que vendem os produtos. Seríamos pessoas mais felizes, relaxadas e satisfeitas de verdade, se nos dissociássemos completamente dessa incessante busca por mais. Cultivar uma postura de gratidão leva a um estilo de vida muito mais minimalista. Se reconhecermos a abundância em nossa vida e valorizarmos aquilo que temos, não vamos desejar mais.
Nós precisamos apenas focar no que temos, e não naquilo que não temos. Para fazer comparações, precisamos olhar globalmente, e não apenas localmente. Precisamos olhar não só para o alto da pirâmide, mas também para a base. Por mais que nos sintamos desfavorecidos em relação aos mais ricos de nosso país, vivemos como reis em comparação a muitos outros ao redor do mundo. Eu costumava me sentir insatisfeita, porque minha casa tinha apenas um banheiro. Que inconveniente quando a natureza chama e outra pessoa está tomando banho. Que constrangedor ter de dividi-lo com os hóspedes. Até que, um belo dia, caiu em minhas mãos um livro maravilhoso. Mundo Material. Um retrato familiar global, de Peter Menzel. Ele apresentava famílias comuns de todo o mundo, fotografadas diante de suas casas, e com todas as suas posses em volta delas. Se você já se sentiu minimamente desfavorecido, folheie esse livro, ele abre os olhos para o quão pouco algumas pessoas possuem. Isso mudou a minha perspectiva, a respeito da relativa riqueza, que possuo e me fez ver a sorte que tenho por ter um só banheiro que seja. Agora que compreendemos melhor a nossa posição no mundo, e não apenas em comparação às celebridades ou aos vizinhos, vamos concluir a discussão sobre o suficiente com um pequeno exercício. É muito simples. Você só vai precisar de papel e caneta, ou de um computador, se preferir. Está pronto? Ande pela casa e faça uma lista de tudo o que possui. Sei que você está olhando incrédulo para esta página, mas não estou brincando. Faça uma lista de todos os livros, pratos, garfos, camisetas, sapatos, lençóis, canetas, quinquilharias, em resumo, de todos os objetos que habitam sua casa. Muito difícil? Tente reduzir para apenas um quarto, então. Ainda assim você não consegue? Que tal só uma gaveta? É impressionante, não? E você continua achando que não tem o suficiente. 10. Viva com simplicidade. Atribui-se a Mahatma Gandhi a seguinte máxima: viva com simplicidade para que os outros possam simplesmente viver. Essa verdade pode ser o maior incentivo para todos se tornarem minimalistas. Agora que estamos pensando globalmente, vamos considerar o seguinte: dividimos o mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. O espaço e os recursos são finitos. Como podemos garantir que exista comida, água, terras e energia suficientes ao redor do mundo? Não utilizando mais do que o necessário. Porque a cada extra que utilizamos, outra pessoa, agora ou no futuro, terá de ficar sem. Esse extra pode não melhorar muito nosso bem-estar, mas, para outra pessoa, ele pode ser uma questão de vida ou morte. Precisamos entender que não vivemos no vácuo, as consequências de nossas ações repercutem no mundo. Você continuaria deixando a torneira aberta enquanto escova os dentes, se isso significasse que outra pessoa vai passar sede? Continuaria dirigindo um carro que consome muita gasolina se soubesse que a escassez de petróleo causaria pobreza e caos? Continuaria tendo uma casa enorme se presenciasse os efeitos do desmatamento? Se entendêssemos como nosso estilo de vida causa impacto em outras pessoas, talvez vivêssemos de maneira mais leve. Nossas decisões como consumidores têm um custo ambiental. Todo objeto que adquirimos, seja ele comida, livros, televisores ou carros, gasta parte da riqueza da Terra. E além da energia e dos recursos naturais exigidos na produção e na distribuição desses objetos, seu descarte também é motivo de preocupação. Queremos mesmo que nossos netos vivam em meio a lixões gigantescos? Quanto menos precisarmos para viver, melhor será para todos e para o nosso planeta. Portanto, devemos reduzir drasticamente o consumo e dar preferência a produtos e embalagens feitos com materiais mínimos, biodegradáveis ou recicláveis. Nossas compras também afetam outras pessoas. É triste, mas a terceirização em escala global transferiu a produção para locais em que a mão de obra é barata e as regulamentações escassas. Sempre que compramos algo, precisamos considerar onde e por quem ele foi fabricado. Pessoas do outro lado do mundo não deveriam sofrer sob condições de trabalho injustas, perigosas ou desumanas para que possamos comprar mais uma calça jeans, tampouco o ar ou os rios delas deveriam ser poluídos, para que possamos ter um sofá novo. Precisamos procurar objetos cuja produção enriqueça as vidas e as comunidades das pessoas que os fabricaram.
Claro que é praticamente impossível calcular o impacto humano e ambiental de cada objeto que adquirimos. Devemos nos educar da melhor maneira possível, mas pode levar meses para que consigamos reunir as informações necessárias para uma única compra. Felizmente, podemos tomar um atalho e minimizar nossos rastros de consumo pessoal, comprando de produtores locais, comprando de segunda mão e comprando menos. Comprar de produtores locais traz muitas vantagens éticas, ambientais e econômicas. Em primeiro lugar, a chance de que esses produtos tenham sido fabricados sob condições de trabalho justas e humanas é muito maior. Em segundo, eliminar o transporte de longa distância economiza quantidades enormes de energia. Produtos que atravessam apenas alguns quilômetros são muito mais benevolentes com o planeta. E, por fim, ajudamos a apoiar negócios locais, que compartilham dos mesmos valores que nós, criam empregos locais e investem na sociedade. Comprar itens de segunda mão nos permite obter coisas de que precisamos sem exercer mais pressão sobre os recursos da terra. Por que desperdiçar material e energia num objeto novo sendo que um existente vai bastar? Em vez de ir ao shopping, compre móveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, roupas, livros, brinquedos e outras coisas de segunda mão. Brechós, classificados e sites como Mercado Livre, OLX e Enjoei são fontes valiosas de objetos usados em perfeito estado. Orgulhe-se de ser o segundo, ou terceiro ou quarto, proprietário de algo. Trata-se de uma forma econômica e ecológica de atender às suas necessidades. Por fim, comprar menos é o alicerce do estilo de vida minimalista. Limitar as compras ao essencial é a melhor maneira de limitar o impacto do nosso consumo. Ao fazê-lo, podemos garantir que, como indivíduos, seremos responsáveis por menos esgotamento de recursos, menos sofrimento humano e menos desperdício. Se realmente não precisamos de outra blusa ou de outro par de sapatos, não vamos comprar apenas por estarem na moda. Vamos pensar nos recursos empregados para produzi-los, nas fábricas em que foram feitos, no custo do transporte deles pelo globo e no futuro impacto de seu descarte. Vamos basear as decisões de compra em nossas necessidades e no ciclo de vida completo de um produto, e não porque gostamos da cor ou vimos em uma propaganda. Um bônus. Essa filosofia nos ajuda a atingir outros objetivos minimalistas. Afinal, ao reduzir nosso consumo para salvar o mundo, nossas salas ficam mais limpas, serenas e organizadas. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.